Antes de retirar-se para as orações supremas do horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de Jesus: levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco a pouco, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz constituem pontos de observação muito interessantes, igualmente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas do luxo e do menor esforço. E neste momento, reunidos aqui estamos, Senhor, em Teu nome, para mais um aprendizado que possa ajudar na nossa caminhada. Que tenhamos, antes de tudo, a consciência de que o caminho não é fácil. E que não esperemos louros, nem louvores, mas muito trabalho no bem. Que todos aqueles que aqui se encontram possam aprender com nosso irmão Éder, que vem aqui como um tarefeiro do bem, ajudar nessa nossa caminhada, Senhor. E que todos que estejam aqui, desencarnados, que tenham maior amplidão do mundo espiritual, possam aprender e ver que realmente a vida continua e que nossa finalidade é chegar a Ti muito melhor, Senhor. Graças a Deus. Gente, bom dia a vocês. Como nós vamos projetar o PowerPoint, a princípio eu fico sentado até para não ficar na frente, para vocês verem as imagens à medida que nós formos falando. Pode clicar aí. Tá, vai lá. Isso. Só clicar. Nós vamos falar hoje para vocês sobre Chico Xavier. E para falar de Chico, porque essa semana nós tivemos a data referente ao nascimento de Chico Xavier, 2 de abril. Se ele estivesse encarnado, estaria completando 115 anos. Então, por conta disso, nós vamos fazer essa homenagem. Eu achei essa imagem muito interessante, oportuna, e coloquei aqui, e nós vamos ter uma série de imagens sobre a história de Chico Xavier por ordem crescente, desde o início até o final da vida dele. Chico, ele é de Minas, foi de Minas Gerais, da cidade de Pedro Leopoldo, filho de uma família grande. O pai dele se casou 2 vezes. Ele é do primeiro casamento. No primeiro casamento, o pai, João Xavier, ele se casou com Maria João de Deus. E no segundo casamento, o pai dele se casou com Cidália Batista. No primeiro casamento, o pai teve uns 6 filhos, mais ou menos, os 7 por aí. E no segundo ele vai repetir essa mesma façanha.
e vai ter uma grande, eram uns 14 no total. Chico, ele no primeiro casamento, a sua mãe faleceu, ele era muito pequeno, o pai, não tendo condições de criar os filhos, distribuiu as crianças entre os amigos e parentes. O pai era vendedor de bilhetes de loteria federal e a mãe era lavadeira, ambos analfabetos. E o Chico, com 5 anos, foi para a casa da madrinha dele, Rita de Cássia, uma senhora que não era muito equilibrada. E essa senhora maltratava o Chico, batia no Chico. O Chico tinha visões, a mediunidade do Chico é uma mediunidade espontânea muito forte. E o Chico tinha visões e ele falava tudo que ele via, as pessoas achavam que ele estava fazendo de propósito e o garoto apanhava e ela maltratava muito ele. E ele chorava muito, mas o consolo que o Chico tinha era ver a mãe. E a mãe conversava com ele e dizia para ele: meu filho, tenha paciência, em breve um anjo vai aparecer na vida de vocês e tudo isso vai mudar. E o anjo foi Dona Cidália. Dona Cidália é uma mulher muito boa, ela reuniu os filhos do primeiro casamento e conseguiu organizar a família da melhor forma possível, levando em conta as condições da época. O Chico desde cedo teve que trabalhar duro. O Chico trabalhou como tecelão. Eu fiquei surpreso quando eu fiquei sabendo que o Chico chegou a trabalhar numa fábrica. E ele acabou indo trabalhar como escriturário. Mas antes disso, a vida teve uma grande jornada, aonde o Chico entrou na escola já mais tarde, com mais ou menos uns 9 anos, porque lá, num lugar muito atrasado para a época, Pedro Leopoldo, só tinha o grupo escolar. E no grupo escolar, ele aprendia apenas português, matemática, ciências e geografia só. Era apenas isso que ele aprendia. Era uma preparação para o mercado de trabalho. Então o Chico, desde cedo, ele foi preparado para trabalhar. Porque como a família era muito grande e o pai não tinha um rendimento organizado fixo, porque ele vendia bilhete de loteria. Eu conheci, curiosamente, lá em Minas, um senhor que era vendedor de bilhetes de loteria. Ele comprava aquelas folhas enormes e dividia fazia aquelas divisões e vendia. Às vezes a pessoa comprava, né, um pedacinho do bilhete, daquela numeração. E o vendedor, ele adquiria aquela quantidade grande e saía vendendo. E o pai nunca ganhou. E dizia para os filhos, né, que uma hora eles iriam ganhar na loteria. Mas o Chico disse que o pai, até quando morreu, falou: um dia você vai ganhar na loteria. E o Chico sempre comprava, jogava na loteria federal, mas nunca ganhou. O Chico, quando tinha mais ou menos uns 17 anos, eles passaram por um momento muito difícil. Sempre tiveram uma vida muito difícil, uma família numerosa, com problemas. Uma irmã do Chico, ela passou muito mal. Ela teve problemas que acharam que ela estava ficando louca. Aparentemente eram problemas psiquiátricos, mas não era. Próximo, mais ou menos próximo, tá? Tinha uma família, numa fazenda, um casal chamado Casal Perácio, Dona Carmen e o seu marido. Eles eram espíritas e o Chico ficou sabendo disso e resolveu levar a irmã lá na fazenda do Casal Perácio. Quando chegaram lá, Dona Carmen, que era médium, ela viu que a moça estava tendo um problema mediúnico.
físico. E aí deram os passes da moça e disseram ao Chico: Chico, olha, a sua irmã vai ter que ficar aqui. Vai ter que ficar aqui porque ela vai ter que tomar os passes. Aqui nós fazemos reunião mediúnica em casa. Eles fizeram uma reunião mediúnica e Dona Carmen viu ao lado do Chico um jovem, um garoto, né? Caboclo, se a gente pode dizer assim. Ele tinha um homem do lado dele, um homem alto, com uma toga branca, que se identificou para ela, mas pediu silêncio, que não dissesse nada para ele. E Dona Carmen Perácio já sabia, desde quando o Chico tinha 17 anos, quem era o mentor do Chico. E disse ao Chico: Chico, olha só, tem 2 livros que você vai precisar ler muito. E colocou para ele o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Esses 2 livros vão guiar a sua vida. Aí o Chico agradeceu, aceitou os livros e levou os livros. Naquele mesmo ano de 1927, ele, junto com seu irmão José e mais uns amigos, fundaram o Centro Espírita em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, aonde, já em 1927, com 17 anos, Chico começou a fazer trabalho no centro. O Chico já começou a dar comunicação, Chico já começou a psicografar, e eles improvisavam, faziam como aprenderam com a Dona Carmen e com o seu Perácio. Então era tudo na base do improviso. Vejam bem, hoje nós temos aí uma quantidade enorme de livros. Chico só tinha o Evangelho e o Livro dos Espíritos e a Ajuda dos Espíritos. E o Chico começou a psicografar. Todo mundo ficou sabendo que tinha um jovem médium, tá, num centro espírita, que estava dando comunicação de quem já tinha morrido. Então começou muita gente lá no centro pedir mensagens dos parentes que já haviam morrido. E o Chico começou a psicografar, e a quantidade de psicografia começou a se espalhar, chamar a atenção. Aqui no Rio de Janeiro, tá? Isso em 1931, o vice-presidente da FEB da época ficou sabendo, Manuel Quintão, ficou sabendo que havia lá em Pedro Leopoldo um jovem médico que vinha produzindo umas coisas muito curiosas. Inclusive já passou uma foto aqui, Manuel Quintão com o Chico do lado com uma carrocinha de picolé, tá? Manuel Quintão de chapéu, óculos, guarda-chuva, o Chico do lado, um garoto de 21 anos, né? A foto é de 1921, lá em Pedro Leopoldo. E ele foi até lá e pegou uma grande quantidade de psicografia e trouxe para o Rio de Janeiro, aqui para a FEB. Analisaram, pesquisaram e descobriram que as psicografias eram de poetas parnasianos, já desencarnados. Pediram autorização do Chico e no ano de 1932 lançaram o primeiro livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo. 1932, com todas as psicografias soltas que Chico ia fazendo nos intervalos das reuniões. No centro, Luiz Gonzaga, havia um senhor que trabalhava numa fazenda do governo de Minas, era funcionário público federal, porque naquela época não havia concurso público, era indicação. E ele se simpatizou muito com o Chico e convidou o Chico para trabalhar na fazenda como escriturário. Quando o Chico foi para trabalhar na fazenda, a vida do Chico melhorou um pouquinho, porque o Chico diminuiu o trabalho braçal e foi para a fazenda modelo. Você já não passou aqui umas fotos, Chico parecendo um armazém, atendendo as pessoas. Ali era a fazenda modelo. A fazenda era responsável em fornecer
ração para o gado. Foi um projeto de Minas Gerais melhorar a qualidade do gado leiteiro e do gado de corte. E todas as cidadezinhas de Minas tinham uma fazenda desse tipo. Por acaso eu tive um tio que trabalhou numa fazenda dessa, numa outra cidadezinha, porque era um projeto do governo de Minas, porque a criação de gado era feita de maneira muito extensiva, ou seja, o gado era criado por baixo do meio de qualquer maneira. E o governo de Minas, ele se propôs a organizar a criação do gado leiteiro para produção de leite, de queijo e carne. E o gado também servia como animal de transporte de carga, o famoso carro de boi, que a gente ouve falar. Então, o Chico foi trabalhar na fazenda modelo, mas como o Chico sabia ler e escrever, ele, além de ser escriturário, ele atendia no balcão da fazenda, porque a fazenda funcionava como uma espécie de cooperativa agrícola. Os fazendeiros, os pequenos fazendeiros da região, eles ficavam associados e, por intermédio da fazenda modelo, eles recebiam e pela cooperativa eles vendiam a produção. Por intermédio da cooperativa era mais fácil a economia da cidade, principalmente dos pequenos produtores agrícolas, se desenvolver. Mas, paralelo a isso, o Chico passava o dia inteiro trabalhando e à noite, toda noite, o Chico ia no centro. Não era uma, duas vezes na semana, não. Era toda noite o Chico ia para o centro espírita. Tinha reunião toda noite. Por quê? Porque o Chico toda noite ele fazia o Evangelho, fazia o Livro dos Espíritos. Tinha noite que ele fazia o Evangelho sozinho. Tinha momentos que a única companhia que o Chico tinha era um cachorro. Ele deixava a porta do centro aberta, entrava um cachorro, ficava lá. E ele achava aquilo estranho. Mas ele continuou e com o tempo as pessoas foram aparecendo. No ano de 1931, antes do lançamento do livro Parnaso de Alentur, um dia Chico estava meditando próximo a Pedro Leopoldo, numa região onde tinha um termo específico, um açude, havia um açude ali, onde ele estava meditando embaixo de uma árvore, quando ele viu aparecer um homem estranho, com uma roupa estranha, e o homem se aproximou dele e disse: eu quero conversar com você. E ele ficou curioso, quem era aquele homem? E o homem se revelou: eu sou seu mentor, eu me chamo Emmanuel. Tudo isso que está acontecendo, você vai entender melhor agora, porque agora eu posso me revelar para você. Então, desde o evento da irmã dele passar mal e Dona Carmen ver Emmanuel, até Emmanuel se revelar para o Chico, se passaram 4 anos. Aí Emmanuel fez uma proposta para o Chico. A proposta seria, inicialmente, pela mediunidade do Chico, eles escreverem 30 livros. Aí o Chico achou exagero, 30 livros, nós vamos escrever 30 livros. E você, para aceitar essa proposta, eu vou exigir de você 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Você terá que se dedicar plenamente ao trabalho. E o Chico, ele é uma pessoa muito cortada, muito simples, muito humilde, ele aceitou e começou o trabalho de psicografia. E Emmanuel disse para ele: olha, essa papelada que você psicografou até agora, você pode jogar fora. Ué, mas por quê? Isso foi um treinamento para a sua mediunidade. E nós temos que acelerar isso, porque até 1942 você tem um prazo para publicar uma determinada quantidade de livros. E o Chico não sabia por quê. E começou o Parnaso de Alentur, já estava lá. Logo depois veio Carta de uma Morta, que foi a mãe dele
Maria de João de Deus, que psicografou. E depois foi uma sequência enorme de livros na década de 30. Em 1938, Emmanuel psicografou A Caminho da Luz, que já previa a catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo ano, em 1937 para 38, ele psicografou o livro Emmanuel, muito interessante, recomendações a todos nós, os médiuns, a casa espírita, todos, e um atrás do outro. Paulo Estevão, um livro imenso. Chico escreveu Paulo Estevão, acredite ou não, no porão da casa do gerente da fazenda Modelo, porque as pessoas não deixavam o Chico em paz. Então, esse gerente da fazenda Modelo, que arrumou um emprego para o Chico, ofereceu o porão da casa, que assim o Chico ficaria num local sozinho, isolado, psicografando. Então, as grandes obras, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, foi tudo nesse período. Então, o Chico passava o dia inteiro na fazenda Modelo, depois ia para o centro, depois psicografava, voltava em casa, às vezes nem tinha tempo para dormir, tomava um banho, um café e ia para a fazenda. Ele descansava quando estava na fazenda Modelo, datilografando, atendendo as pessoas. Ali ele tinha um tempo para dar uma relaxada na hora do almoço, mas curiosamente, às vezes Emmanuel pegava ele de surpresa, como um caso em que ele saiu do centro e voltou com um amigo, quando já existia luz elétrica lá em Pedro Leopoldo, né? Eles sentaram no lugar embaixo de um lampião, e o Chico virou para o amigo e falou: você tem papel aí? Aí o rapaz falou assim: por acaso eu tenho um bloco aqui, me dá aqui. Pegou o bloco e começou a psicografar. Com isso, a quantidade de psicografias soltas, imensa, imensa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Centro Espírita em Uberaba. O filho do Chico, Eurípides Xavier, né? Ele tem um memorial, e lá tem uma quantidade enorme de psicografias que o Chico fazia. Essas psicografias eram quase que automáticas. O Chico se desligava completamente e começava a psicografar. E por que o Chico tinha uma programação amarrada? Porque em 1942, Emmanuel tinha um encontro no plano espiritual, aonde ele desejava apresentar ao Chico um pouco antes de 1942, apresentar um espírito para ele, um espírito que estava programando o lançamento de pelo menos umas 13 obras intercaladas nas obras que Emmanuel desejava publicar, que nessa altura já não era mais 30 livros, eram 100. E aí Chico Xavier teve a oportunidade de conhecer um espírito que se identificou com o nome de André Luiz. E André Luiz desejava lançar uma série de livros, mas para tal, André Luiz precisava se harmonizar vibratoriamente com Chico, e isso levaria 2 anos. Então, durante 2 anos, André Luiz ficou do lado do Chico o tempo todo para uma harmonização vibratória entre os dois, para que Chico pudesse escrever exatamente aquilo que André Luiz desejava. Então, era um moto contínuo de informações. O Chico era muito assediado pelas pessoas. E ao longo da década de 40, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, houve uma produção intensa, muito grande, de obras. As pessoas chegavam a ficar curiosas, principalmente aqui na Federação Espírita. E nessa época, Dona Ivone Pereira até esteve aqui, trazendo embaixo do braço todos os manuscritos da sua psicografia de Memórias do Suicida. Mas o presidente da FEB disse que a FEB só editava naquele momento obras de Chico Xavier. Dona Ivone Pereira voltou para casa, teve vontade de botar fogo naquilo tudo, mas doutor Bezerra de Menezes não deixou.
Não, aguarda, Ivone. As pessoas não estão preparadas ainda para receber essa obra. E Dona Ivone guardou e teve que esperar mais um pouco, porque a obra já estava pronta desde 1927, 28. Vocês imaginem. E quando na década de 30 para 40 ela esteve aqui, não aceitaram. E quando ela voltou depois, o presidente da FEB gostou, mas falou assim: "Ah, vai ter que datilografar e nos entregar isso datilografado." Ela não tinha nem dinheiro para comprar uma máquina. Então ela teve que voltar em casa, um sobrinho deu uma máquina e ela teve que datilografar tudo aquilo. Porque ela escrevia com papel que ela tinha à mão, papel de pão, por exemplo. Eu não sei se os amigos lembram que a pessoa ia no mercado, ela enrolava as coisas naquele papel pardo e depois a pessoa chegava em casa e esticava. A minha avó tinha mania de esticar, cortar e fazer bloco. Então, porque você não tinha a facilidade de papel que você tem hoje. Então, Chico psicografava com papel de pão, em alguns momentos, porque não tinha. Hoje você vai aqui na padaria e vende bloco, mas antigamente não tinha. E no final dos anos 40, Chico veio a conhecer um médium de efeitos físicos, que foi uma coisa muito interessante, chamado Peixotinho. Peixotinho, junto com o Chico, no final dos anos 40 para os anos 50, fizeram várias reuniões de materialização em Pedro Leopoldo, que foi um negócio fantástico, fantástico. Há livros que contam que as pessoas ficavam impressionadas com as materializações que aconteciam lá. Haviam algumas exigências. As pessoas que iam participar das materializações não podiam beber álcool, não podiam comer carne vermelha, não podiam ter relações sexuais, tinham que se guardar de uma série de coisas, não podiam se aborrecer. Então, as pessoas tinham que se preparar para poderem chegar na reunião e assistir. E assistiram e ficar deslumbrados quando a enfermeira Sheila se materializa e passa por dentro da plateia, dando consulta às pessoas. A gente vai encontrar isso no livro de Ranieri, Materializações Luminosas. E Chico Xavier participava também dessas materializações cedendo ectoplasma. Mas as materializações do Peixotinho, elas eram tão densas que você esticava a mão, o espírito esticava e você segurava na mão do espírito como se fosse uma pessoa. Existem depoimentos. A do Chico não era tão densa, mas do Peixotinho chegava a ser surpreendente. Eram coisas, às vezes, surpreendentes, que as pessoas saíam ali quase que, assim, abobalhadas. Nunca tinham visto tamanha. Hoje não, hoje quando a gente vai no cinema, né, quando apareceu televisão colorida, como as pessoas ficaram deslumbradas. Eu, por exemplo, não esqueço, quando andando na Nossa Senhora de Copacabana, pensei que fosse uma briga. Não, era todo mundo ali em frente com uma loja que vendia eletrodoméstico chamado Rei da Voz, que tinha uma televisão colorida, um monte de homem grande, todo mundo vendo a Pantera cor-de-rosa. Por quê? Era uma novidade. Hoje, né? Você põe aquele óculos 3D, as crianças ficam em frente da televisão com óculos 3D. E eles viam aquilo assim e ficavam fascinados. Eu estou contando para vocês como está no livro. E o Chico acabou o desgaste, o cansaço de tanto trabalhar, porque era um moto contínuo. O Chico não tirava férias. Ele emendava uma coisa na outra. Ele saía do centro, chegava em casa, tomava um banho e voltava. Só para vocês terem uma ideia, eu já li vários relatos de pessoas que foram a Pedro Leopoldo e saíam do centro do Luiz Gonzaga com o dia clareando. E ainda tinha gente da fila para ser atendido. Com o dia clareando. Então, isso era todo dia. Quando Peixotinho foi embora, houve um período na década de 50 que Chico se aborreceu muito.
Chico se cansou muito. Houve um aborrecimento do Chico com o sobrinho dele. Teve um sobrinho que recebeu dinheiro de não se sabe ao certo se foi de um jornal, se foi de alguém da igreja, para desmentir o Chico publicamente. Chico ficou muito chateado e resolveu que ele precisava descansar, sair um pouco, mudar um pouco. Ele disse a Manuel que não estava aguentando mais. Aí um amigo dele, muito ligado a ele, falou assim: Chico, nós precisamos, você precisa descansar, a gente precisa tirar férias, pelo menos um período. Arnaldo Rocha, lembrei. Arnaldo Rocha, ele havia sido casado com uma mulher que, depois que desencarnou, passou a dar comunicação por intermédio do Chico e passou a assinar de uma maneira que todo mundo conhece, Melinei. E aí Arnaldo Rocha e o Chico se tornaram extremamente ligados um ao outro. E ele convenceu o Chico: Chico, a gente tem que tirar férias, vamos sair um pouco daqui. Um médico disse que o Chico estava tendo uns problemas alérgicos, que o Chico precisava, tá? Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier, precisava pegar um pouco de sol, tomar uns banhos de mar. Aí eles pegaram um carro, Arnaldo Rocha, o Chico e mais um conhecido, desceram, passaram por Belo Horizonte, Barbacena, Juiz de Fora, e vieram para cá. Pararam na estrada, dormiram uma noite na estrada e depois chegaram a Angra dos Reis. Foram para Angra dos Reis, para tomar banho, pegar uma praia, pegar um ar diferente, achando que iriam descansar. Isso está no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. E eles vão para lá, à noite, vão para o hotel. Os três ficaram no mesmo quarto, quando de repente Chico senta na cama e vira para Arnaldo Rocha e diz assim: Arnaldo, teu espírito querendo falar e você vai ter que doutrinar. E a intenção não era essa. Eles viraram à noite, através de várias comunicações de espíritos em sofrimento naquela região, por ser um antigo entreposto de escravos. A cidade de Angra dos Reis foi um antigo entreposto de escravos, e várias situações que eu não vou contar quais são, para vocês se interessarem em comprarem o livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, encomendarem aqui na livraria, comprarem, porque é interessantíssimo o que ele conta. Ele disse que o Chico pulava, rolava no chão, se contorcia, dando passividade a vários tipos de espírito em diferentes níveis de sofrimento. E o personagem, o Marcel Souto Maior, conta que quando o Chico narrou isso para ele, dizendo o seguinte, que se alguém passasse pelo corredor do hotel e escutasse a barulhada que acontecia no quarto, dava a impressão que tinha umas 50 pessoas no quarto, e na verdade eram só 3, porque o Arnaldo Rocha não esperava em momento algum que ocorresse aquela sequência de manifestações. Isso refletia o compromisso espiritual que Chico Xavier tinha com o mandato mediúnico. Vejam bem, mandato mediúnico. O tempo passou, Chico cumpriu a programação daquela sequência enorme de livros. Quando a gente tem que encurtar, senão vou ultrapassar o tempo. O Chico, na década de 60, conclui aquela programação, quando Emmanuel diz para ele: Chico, olha só, nós terminamos a primeira parte da programação. Ué, a primeira parte, mas eu não sei não. Essa é a primeira parte, nós temos mais. Quando o Chico desencarnou, o Chico havia psicografado 450
depois, nesses últimos 23 anos que ele desencarnou, se não me engano, né, 23, já está em 530. Por quê? Material solto deu origem a outras obras. Tá? Quem me confirmou essa informação foi Gilberto Bordado, que é presidente honorário do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá da Taquara, que era amicíssimo do Chico, conhece todas as informações. O Chico desencarnou, deixou mais ou menos 430, mas mais ou menos isso, e hoje já está em 520 e poucos, por aí, 100 livros. Como é que pode? Se ele desencarnou tem mais de 20 anos, por conta desse material que ficou nas psicografias soltas. Ele varava a noite psicografando. E tanto é que às vezes a gente se surpreende. Mensagens, lógico que a FEB, até por um interesse comercial, a FEB pega informações de várias obras, monta e faz digamos, um livro de páginas soltas de mensagens de Emmanuel, de várias obras. Isso é interessante também. Mas que existe material, tem muita coisa ainda. E aqui o Chico, já numa outra fase, as fotos elas estão em ordem cronológica, para vocês verem o Chico garoto, depois o Chico já adolescente, o Chico homem. Aqui eu diria que está na fase em que o Chico, década de 60 para os anos 70, quando o Chico tomou coragem e aceitou o convite de ir a São Paulo, quando ele foi convidado para na TV Tupi, lá em São Paulo, participar do programa Pinga Fogo. O programa teve uma audiência fantástica. O primeiro programa ele não foi televisionado ao vivo, porque o sistema de televisão ainda não estava avançado. Então o programa foi reprisado em várias capitais por videotape, né? Mas depois, o segundo programa não. O segundo programa foi transmitido ao vivo para as capitais que já tinham um sistema de captação de sinal. E as que não tinham sistema já encomendaram as fitas de videotape. Para vocês terem uma ideia, o programa começou por volta de 11 horas da noite, terminou quase 4 horas da manhã, por conta das perguntas, uma pergunta atrás da outra. Existe um vendedor de DVD, que eu acho que já esteve aqui, porque ele circulou, Oceano de Melo. Oceano de Melo, ele organizou tanto o primeiro Pinga Fogo quanto o segundo em DVDs, justamente para que a gente possa ter acesso a perguntas extremamente oportunas. Se você pegar os temas das perguntas feitas ao Chico em 1970 e 71, parece que foram feitas ontem. É impressionante. Mas eu estou me lembrando de uma coisa pitoresca. Arnaldo Rocha, aquele amigo do Chico, que era o marido da Menei, enquanto encarnada, ganhou de presente de um companheiro que viajou aos Estados Unidos na década de 50, um gravador de fita de rolo, que era um negócio desse tamanho, parece uma mala. A fita de rolo parecia um disco. Alguns devem se lembrar como eram aquelas fitas de rolo de gravador, né? Portátil, como se dizia. Todo mundo lembra, os mais novos devem lembrar da fita cassete, né? Fita de rolo. Depois, quando veio essa VHS seria o que nós chamamos de videotape doméstico, né? Mas o videotape que as televisões usavam eram os rolos enormes de fita. E esse Arnaldo Rocha, junto com o Chico, tiveram uma ideia. Vejam bem, uma ideia, na década de 50, que hoje qualquer pessoa no celular faria. Pediram para Emmanuel, em vez de escrever, ditar 2 livros.
E ao invés do Chico escrever, eles gravaram em fita de rolo. Vejam bem, na década de 50. Esses 2 livros gravados em fita de rolo foram entregues à FEB. O pessoal da FEB ficou assim, como é que se diz? Agitado, alvoroçado com a ideia, tamanha modernidade da coisa. E lançaram Mensagens do Grande Além e Comunicações Psicofônicas. Se não me falha a memória, esse é o nome dos livros. Livros que não foram psicografados, foram psicofonados. E hoje você pega o seu celular, coloca ali, e você digita e o celular escreve. Ou seja, você pode digitar, porque a inteligência artificial, ela pode escrever. E naquela época eles já fizeram isso. Então, a gente pode dizer que nem todos os livros do Chico foram psicografados. Porque no final da vida do Chico, o Chico virou para o Emmanuel e disse assim: agora eu vou me aposentar. Aí o Emmanuel virou: mas por que você não está morto? Eu não tenho mais condição física de escrever. Eu estou muito idoso, mas você tem condições de falar. Eu falo, você repete, eles anotam. Com isso, Chico continuou psicofonando, só que era anotado. Acreditem, isso é verdade. O Chico achava que já tinha ensinado. Não, você vai continuar. Só que você vai editar, eles vão anotar e depois passam a limpo, escrevem, porque nós ainda temos trabalho a fazer. Então, a gente se surpreende com essas informações. Mas, curiosamente, o Pinga Fogo foi um marco muito interessante, porque a partir do Pinga Fogo, né, se eu não me engano, houve uma mudança na guinada do tipo de psicografia. As psicografias de 1931 até início dos anos 70, elas eram de revelação e de esclarecimento predominantemente. Mas a partir de 1970 para cá, começaram as psicografias de consolação. Como, por exemplo, Éramos 6, Jovens no Grande Além, psicografias de indivíduos que se identificavam, que haviam desencarnado em acidentes, dando relatos para os seus familiares. É aí que nós vamos ter a vertente das mães de Chico Xavier. Porque o Chico começou a dar psicografia para as mães que haviam perdido seus filhos. E aí nós vamos ter uma enxurrada de mensagens que deu origem ao filme As Mães de Chico Xavier, aonde eu tive chance de conhecer uma das mães do filme. Na verdade, Silvia Diniz, agora não sei o que Diniz, o sobrenome dela, e ela contou a história. Ela conheceu o Chico Xavier porque o pai dela trabalhava com o Chico, seu Lico e Dona Lia. Célia Diniz, lembrei, né? Ou me lembraram, Célia Diniz. E ela, os pais, tem foto dela com o Chico garota. Ela cresceu em convivência com o Chico, porque eles moravam muito próximo. Ela frequentou o centro e ela perdeu esse filho numa queda de bicicleta, que a babá estava levando ele estava na garupa, ele caiu da bicicleta num tombo, bateu na cabeça, que deslocou um pequeno coágulo. E o Chico virou para ela, depois que a criança já havia desencarnado, explicou e disse o seguinte: você já agradeceu ao empregado? Por quê? Porque se ele tivesse desencarnado com você, você ia carregar uma culpa pelo resto da sua vida. E na verdade, você
ela não teve culpa, aquilo ali era uma programação. E o curioso que a série disse para a gente, na palestra que ela fez, que o que aquelas crianças pulavam na sala, assistindo o jogo de futebol, quando marcava gol, porque eles tinham um puff, aqueles puffs grandes, eles ficavam sentados no puff, e eles pulavam, se jogavam. Ela diz, eu não sei como é que isso não aconteceu antes, porque fazia parte de uma programação. Então, a consolação de uma informação esclarecedora, vindo de um espírito como o Chico, que tinha uma áurea, que, acho que a palavra é essa, né? Áurea, que envolvia a gente quando as pessoas se aproximavam, levava a um processo de transformação. Eu não conheci o Chico pessoalmente, mas eu cheguei a levar minha mãe naquele centro espírita Marieta Gaia, ali no Bom Sucesso, para assistir a reunião. Podia ter ficado lá, né? Mas não fiquei. Mas dizem as pessoas que quando você começava a se aproximar do Chico, primeiro você sentia um aroma de cheiro de rosas envolvendo o ambiente. Segundo, uma emotividade que te dominava, que às vezes incontrolável, por causa da grande amorosidade que aquele espírito carregava. Então isso tudo serve como apresentação. É lógico que o Chico passou por grandes desafios. Quando, por exemplo, na década de 40, um espírito que havia feito parte, enquanto encarnado, da Academia Brasileira de Letras, se aproximou e disse para ele, eu gostaria de escrever um livro. E o Chico aceitou a ideia, escreveu o livro e assinou lá com Humberto de Campos. Quando ele fez isso, a família de Humberto de Campos entrou com um processo contra o Chico e contra a FEB e foi defendido por um jurista da época, acho que Miguel Timpone. E esse Miguel, acho que é Miguel, não tenho certeza, o sobrenome é Timpone. Esse senhor Timpone escreveu até um livro, a psicografia diante dos tribunais, porque Chico ganhou, a FEB ganhou, a família de Humberto de Campos pediu desculpa ao Chico e Humberto de Campos resolveu usar um pseudônimo e foi o Chico. Nessa mesma época, um outro espírito se aproximou do Chico, muito conhecido do Chico, que em vida disse para o Chico, Chico, o que eu posso fazer por você? Ah, meu amigo, se eu pudesse estar aposentado com um rendimento bom, eu não iria trabalhar, ia me dedicar à doutrina espírita. Aí ele pensou, não disse nada, mas quando desencarnou, deixou uma quantia considerável, que se o Chico aplicasse o dinheiro, o Chico teria aquela quantia mensal que ele precisava. Mas o Chico declinou, as filhas dele insistiram e o Chico devolvia o cheque, e o cheque voltava para Pedro Leopoldo e depois o Chico ficou naquele vai e vem do cheque para o Chico, e o cheque foi parar na FEB. O Chico procurou e falou, eu recebi esse cheque aqui, você sabe de quem é o cheque, não sabe? Sei. Pois então, você vai usar do jeito que você quiser, porque eu não vou aceitar esse dinheiro. O que a FEB está precisando? Olha, a gente está precisando renovar o parque gráfico aqui em São Cristóvão, então renova o parque gráfico. Com isso, o Chico só pediu discreção. Pouco tempo depois, todo mundo sabia que o Chico tinha dado aquele dinheiro para a FEB. E esse espírito se aproximou do Chico e disse assim, eu quero psicografar um livro, mas eu não vou botar meu nome. E qual é o nome que você vai querer botar? Irmão Jacob. E qual é o nome do livro que você vai escrever? Voltei. Quem é esse espírito? Frederico Fiedler, ex-presidente da FEB, amicíssimo do Chico, que deixou uma parte da fortuna dele para o Chico
Chico não aceitou as filhas. Não eram espíritas, mas honraram o compromisso e mandaram dinheiro para o Chico. O Chico devolveu o dinheiro, foi para a fé e o Parque Gráfico foi reformado. Então, são histórias e mais histórias que, se a gente sair contando, a gente não termina. A vantagem do livro do Miguel, acho que é Miguel Timóteo, né? Não tenho certeza do primeiro nome. Em 1976, 77, no estado de Goiás, dois jovens adolescentes dos seus 17 anos ou 18 anos, brincando com uma arma. Um deu um tiro, matou o outro. É Miguel mesmo. Miguel Timóteo. Miguel Timóteo, né? E aí o rapaz foi julgado por assassinato. Chico deu uma psicografia. A psicografia foi aceita e entrou nos autos do processo. E o juiz aceitou que aquilo foi um acidente. Um acidente. Eu acho que foi no ano de 1977, 77, por aí, que esse processo, eles lançaram mão do que havia acontecido, do caso do Humberto de Campos, e o juiz lá aceitou, porque os dois eram muito amigos, mas não havia testemunha de que aquilo tivesse acontecido um acidente, mas o juiz aceitou. Se vocês procurarem, vocês vão achar essa informação também, tá? Então existem várias histórias pitorescas. Quando o Chico, por exemplo, no final dos anos 70, Chico teve um infarto. O Chico teve que se cuidar. Então as pessoas iam até lá, e o Chico já estava morando em Uberaba. As pessoas iam até lá visitar o Chico mostrava a caixa de remédio, o papel, a hora de tomar o remédio, muito disciplinado, mas o Chico tinha que cumprir a programação, porque Emmanuel ficava no pé dele. Aquela passagem que aparece no filme, muito interessante, que o Chico, ele lidava com as pessoas, então, uns dizem por uma questão de vaidade, outras por uma questão de aparência, mas Chico foi bastante rígido com Emmanuel. Olha, eu sempre fiz o que você quis, mas você não vai implicar, eu vou usar peruca. Tá? Eu vou usar peruca, porque eu quero me apresentar com uma melhor aparência para as pessoas. Ele se achava um homem feio, ele se achava uma pessoa bastante assim, sei lá, uma baixa estima. Também pudera pela história de vida dele, pelas coisas, porque ele percebia as coisas, ele sabia as coisas que aconteciam. Ele tinha um cachorro em casa que um dia ele chegou, o cachorro estava morto. Ele sabia, mas ele não podia dizer. Anos depois, ele disse que as irmãs envenenaram o cachorro dele, e tinha sido verdade, mas na hora que aquilo aconteceu, ele não disse porque ele não queria magoar as irmãs. Ele não queria magoar as irmãs, mas disse, muitos anos depois, que elas tinham envenenado o cachorro fazer xixi em todo lugar dentro de casa, elas limpavam. Então ele chegou e encontrou um cachorro morto. Elas deram veneno para ela, veneno de rato para o cachorro. Então isso tudo são coisas, uma história de muito sofrimento, muita humilhação. As pessoas às vezes humilhavam o Chico porque o Chico não dava psicografia. As pessoas iam esperando uma psicografia do ente querido. O Chico dizia: mas eu não tenho controle nenhum sobre as mensagens. Teve uma senhora que agrediu o Chico lá na reunião, mas também tem uns casos pitorescos. O Chico estava em Belo Horizonte com um amigo. Quando eles terminaram de almoçar no restaurante, o amigo pediu a conta, o garçom falou assim: a conta de vocês já foi paga. O rapaz falou: já foi paga, por quem? Aí o Chico falou: já sei por quem. Você viu aquela senhora de vermelho que estava sentada naquela outra mesa? Vi. Ela que pagou nossa conta, não foi? Aí o garçom confirmou. Como é que o senhor sabe?
ela esteve lá no centro há muito tempo, por conta de uns problemas que ela vinha tendo com o marido. Eu dei uns conselhos para ela e ela ficou feliz e nunca mais voltou. E o garçom confirmou, né? Ela perguntou quanto era a conta de vocês e ela pagou. E qual foi o conselho que o senhor deu para ela, né? O amigo? Olha, ela tinha problemas de relacionamento com o marido. Eu disse para ela simplesmente o seguinte: trate do seu marido como se fosse seu filho. A partir daí, a vida dela mudou. E ela, em gratidão ao Chico, ela viu o Chico ali, quis fazer um gesto amigo, pagou a conta no restaurante para eles. Existem várias histórias fantásticas envolvendo o Chico, como, por exemplo, uma muito conhecida, em que Chico distribuía alimento aos necessitados que viviam embaixo de um viaduto lá na cidade em que ele morava. Só que não tinha alimento para todo mundo. As doações estavam poucas. O Chico foi até lá tentar levar uma palavra de ajuda, mas as pessoas eram muito atrasadas, muito ignorantes. E o Chico falou: gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma oração pedindo auxílio a doutor Bezerra de Menezes, que era sempre quem auxiliava. E ele faz a oração. Como o viaduto ficava próximo da estrada, Chico subiu a rampa e sentou no meio-fio. Quando ele viu um caminhão vindo, o caminhão parou. Desceu um homem com um papel na mão e perguntando a ele: o senhor conhece o senhor Francisco Cândido Xavier? Aí ele falou assim: por acaso sou eu. Eu estou vindo de Belo Horizonte. Eu passei lá no centro. Eles disseram que o senhor deveria estar por aqui. Tinha um senhor na porta do centro que me ensinou a vir até aqui. Aí o Chico ficou curioso: um senhor? E quem foi? Aí ele escreveu: não, era um senhor mais ou menos de terno, barbudo, barba branca. Ele se identificou como o doutor Cavalcante. Aí Bezerra, Cavalcante, doutor Bezerra apareceu para o motorista do caminhão e disse que o Chico estava ali, que ele levasse o caminhão com as doações que ele estava vindo de Belo Horizonte, que um empresário que havia perdido o filho e que o Chico deu uma psicografia, enviou aqueles alimentos num momento oportuno. O mais interessante é a materialização do doutor Bezerra de Menezes. Gente, pelo visto, nós estamos chegando na nossa hora. Pode. O senhor tem alguma informação a respeito da visita do Roberto Carlos quando viu que a situação dele seria? Não, isso não foi um relato. Não. Nem com relação ao Roberto Carlos quando foi visitar o Arigó. Também. Não. A gente não tem, não. Para que a gente possa finalizar, vou contar uma historinha do Chico. Tá? O restante vocês podem encomendar o livro do Marcelo Sotomayor com nossa companheira aqui, né? E que vocês vão ficar maravilhados, porque ali vocês têm uma visão dinâmica de todas as coisas possíveis e imagináveis que aconteceram na história do Chico. Mas tem algumas pitorescas. Duas dá para contar. Uma senhora chegou para o Chico lá em Pedro Leopoldo e falou assim: Chico, eu fui diagnosticada com tuberculose, numa época que a tuberculose não era considerada uma doença de saúde pública, tá? Como hoje tuberculose, e como outras. Hoje a pessoa não compra remédio para tuberculose na farmácia, ela tem que ir no posto de saúde. Mas na época não, a pessoa tinha que comprar. Então, ela pediu ajuda ao Chico. O Chico falou: olha, eu não tenho condições de lhe dar esse dinheiro, porque eu não sou mais um tesoureiro aqui no centro.
Hoje, eu não estou mais com tudo centralizado. Eu vou, ao longo da semana, pegar o dinheiro com o tesoureiro e no final de semana eu levo na sua casa o onde a senhora mora. Eu não tenho tempo de fazer isso durante a semana. Isso devia ser uma terça-feira. E o Chico foi durante a semana, todo dia no centro. Todo dia as pessoas reclamam de vir uma vez no centro. Ele ia todo dia. Aí falou com o tesoureiro: não, Chico, pode deixar. Eu vou sacar o dinheiro no banco e eu trago para você. No dia seguinte sacou, deu o dinheiro ao Chico. No final de semana, Chico levou. Quando o Chico chegou com dinheiro para levar para ela comprar um remédio na farmácia, teve uma surpresa. Surpresa negativa. Era o velório da mulher. Ela teve uma coisa chamada tuberculose galopante. Uma expressão que a gente hoje não se usa mais. Ou seja, tuberculose galopante matava em 2, 3 dias. Vocês podem olhar isso na internet, que era uma expressão que se usava pelas doenças que matavam muito rápido. Pneumonia galopante, tuberculose galopante. Hoje não se usa mais porque você tem acesso a tanto remédio que você estanca a doença, ela não avança. Aí o Chico ficou assim, abobalhado. O dinheiro que o Chico levou para comprar remédio serviu para pagar o funeral dela. E o Chico no caminho parou, começou a chorar, porque ele se sentiu culpado, ele podia ter evitado aquilo. Quando aparece o doutor Bezerra de Menezes, para ele diz o seguinte: Chico, quando a caridade demora muito a chegar, a única coisa que nós podemos fazer, às vezes, é consolar aqueles que partiram. A importância da prática da caridade para todos nós. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um pacote de macarrão, que às vezes não nos falta, pode ajudar a quem precisa. E a outra historinha, que eu falei que eram 2. Uma foi essa. A outra, tem várias, mas tem uma que eu acho muito interessante. Chico saiu de casa para um caminhão com um carro em cima, um Fuscão. Aquele Fuscão que o pessoal chamava de Fafá de Belém, não sei se vocês lembram, né? E tinha uma lanterna maior na parte de trás. O Chico, aí desceu o rapaz, uma nota fiscal, falou assim: Sou Francisco Cândido Xavier, mora aqui. Ele falou: por acaso sou eu. Esse carro é para o senhor. Para mim, eu estou vindo de São Paulo, um empresário de São Paulo, que não se identificou, entrou em contato com as pessoas aqui e comprou esse carro está em seu nome, mas ele não está se identificando. Pediu apenas que eu trouxesse e entregasse o carro. O Chico falou: não sei nem dirigir. Então eu só faço o seguinte: descarrega o carro e põe aqui. Pô, me descarregou, deu a nota, deu a chave, os documentos, só vai ter que emplacar, né? Aqui na cidade. Ele falou: como é que eu vou fazer? Eu não sou capaz de dirigir. Pegou os documentos, levou, guardou e falou: irmão, eu preciso da sua ajuda. O que eu vou fazer com esse automóvel? Eu estou acostumado a pé para o trabalho, voltar. O que eu faço? Isso não foi, desculpa, eu falei, eu não disse a cidade, já foi em Uberaba, não foi em Pedro Leopoldo não, o Chico já estava em Uberaba. Aí, ele foi para o trabalho, ele saiu depois que ele voltou daquela viagem tragicômica em Angra dos Reis, ele pediu transferência de Uberaba, de Pedro Leopoldo para Uberaba, porque ele se aborreceu muito na cidade, se ficou desgostoso, saiu de lá. E alguns disseram assim: vocês vão se arrepender dele sair daqui de Pedro Leopoldo. E os hotéis de Uberaba receberam o Chico de braços abertos, né? Porque junto com o Chico ia uma romaria de pessoas que ficavam hospedadas nos hotéis. Bom, e aí o Chico foi para o trabalho, depois o Chico voltou para casa, pensou,
e se lembrou do seguinte: havia um mercadinho lá em Uberaba, onde Chico encomendava os gêneros alimentícios que faltavam nas doações para compor as cestas básicas. E o Chico falou assim: eu tenho que dar um jeito, eu não sei o que eu vou fazer com esse carro. Chegou para o dono do mercadinho, que na época não tinha supermercado, numa cidade pequena, né? Uberaba ainda é uma cidade do interior, quanto mais naquela época, há 50 e poucos anos atrás, né? 54 anos atrás, mais ou menos, foi 71, 72. Aí, e disse para o dono do mercadinho: meu amigo, você não quer comprar um carro novo? Chico, não tem dinheiro para comprar um carro novo. Zero, né? Então, se você tiver essa ideia, eu ganhei um carro, eu estou querendo vender. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Bom, muito mais à vista. Mas você tem dinheiro, você tem condições de comprar esse carro me dando comida, não tem? Macarrão, por exemplo. Vamos fazer um acordo? Vamos estabelecer um preço. À medida que você for me dando as doações, a gente vai batendo no valor do carro. E assim, Chico Xavier trocou um Fuscão Fafá de Belém por macarrão. Segundo contam os espíritas lá de Uberaba, que ele vendeu o carro que ele havia ganhado desse empresário para o dono do mercadinho, que pagou com o mantimento. Nós temos muitas histórias, algumas histórias engraçadas, algumas histórias bem pitorescas. Para encerrar, vocês viram aquele livro do Ramiro Gama, Lindos Casos? Vou contar uma, o Ramiro, e vou terminar, porque senão a Vera vai puxar meu livro. Chico foi visitar uma senhora idosa, uma velhinha, lá em Pedro Leopoldo. E a velhinha ficou tão emocionada com a visita que disse assim: Chico, eu gostaria de servir a você alguma coisa para você comer. Aí o Chico falou: mas a senhora sabe que eu tenho dieta, eu não posso comer tudo, eu não como carne. Ah, mas eu tenho uma sopinha de legumes aqui que eu queria para você. Se é uma sopinha de legumes, eu vou aceitar. E aquela senhora, muito simples, pobre, deu a sopinha para o Chico. Aí o Chico começou a tomar a sopinha, viu o negócio na sopinha, que ele achou que fosse uma formiguinha. Aí ele botou o óculos. Quando ele botou o óculos, ele viu que não era uma formiguinha, era uma baratinha. Era uma baratinha. Aí para não humilhar a mulher, o Chico tomou a sopa. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Alguém aqui já deve ter lido a história de Chico Xavier, a sopa e a baratinha. Leiam, procurem e depois, se eu estiver mentindo, podem cobrar dela, ela vai cobrar de mim. Mas é a sopa que o Chico tomou porque ele se sentia envergonhado. Às vezes, quando davam alguma coisa para o Chico que ele tinha vergonha, porque ele não via bem, enfiava no bolso, naquele casaco que tinha um bolso imenso, né? Justamente porque ele não queria humilhar as pessoas. Então, existem várias histórias. Essa história da sopa e da baratinha é muito conhecida, mas há casos muito lindos, há casos que valem a pena vocês lerem, valem a pena vocês pesquisarem. O Chico às vezes via o sofrimento das pessoas, mas ele não podia revelar, porque Emmanuel proibia que ele revelasse o que ele estava vendo nos bastidores das vidas das pessoas. Ela fez uma cópia dessas fotos que eu coloquei aqui. Aí ele aqui lá em Angra dos Reis. Você está indo da praia em Angra dos Reis. Foi aqui que ele viveu esse episódio engraçado com Arnaldo Rocha. Tá?
E tem uma foto dele ali que eu acho que é ele junto com Arnaldo Rocha, o marido, o viúvo de Meimei. Tá bom? Olha, nós ficamos por aqui. Eu gostaria de contar mais uns causos engraçados, tá? Porque tem coisas que parecem, é coisa que chega a ser um misto de engraçado e infantil. Posso contar só mais um? Só mais um, curtinho. Chico está no quarto dele, quando de repente o quarto é invadido por uma luz tão grande que ardia os olhos. Ele se levanta, abre a janela e põe a cabeça do lado de fora, achando que aquilo fosse um holofote do exército. Aí é que ele percebeu que aquilo não era uma luz do plano material, era uma luz espiritual. Aí ele fechou a janela, né? Aí pensou, Emmanuel apareceu na frente dele e falou assim, percebeu a luz? Aí o Chico assim, eu pensei que viesse lá de fora. Não, Chico, é uma pessoa que eu quero que você conheça. Aí, é. Aí Emmanuel apontou, entrou um garoto que devia ter uns 18 anos no máximo, com uma túnica parecendo um soldado romano. A luz vem dele. Ele veio aqui para você conhecer ele. Aí conta para ele a sua história. Esse rapaz era um soldado romano que se converteu ao cristianismo na época que Jesus estava na terra. E quando Jesus, segundo contam as passagens bíblicas, ressuscitou, né? Eles começaram a procurar Jesus. Pilatos mandou que procurassem Jesus em qualquer lugar, Herodes também. E ficaram sabendo que aquele jovem soldado romano sabia onde estava o Cristo. E aí mandaram trazer aquele jovem soldado. Por que você sabe onde o Cristo está? Porque eu sou cristão, eu me converti ao cristianismo. E aonde o Cristo se encontra, ele está bem aqui. Quando o soldado disse isso, devido à mentalidade daqueles homens, o comandante ordenou, então abre o coração dele aqui que eu quero ver o que ele tem guardado dentro do coração de tão diferente. O rapaz foi morto na frente de todos e seu coração foi arrebentado, porque ele disse que o coração, Cristo estava no coração dele. E aí fica para nós aquela mensagem tão simbólica de quando nós enviamos um coração para alguém, o Cristo está dentro do nosso coração. Foi isso que Emmanuel tentou mostrar para o próprio Chico Xavier, aqueles que evoluíram desde a época do Império Romano, em nome do Cristo. E o próprio Emmanuel procurou o Cristo por conta da sua filha, que havia adoecido. O Cristo a curou, mas o Emmanuel depois se afastou. Então, são histórias. Leiam Paulo Estevam. Leiam 50 anos depois, leiam 2000 anos depois, há 2000 anos, para a gente poder ter ideia. Agora a gente encerra. Eu agradeço, peço desculpa ter ultrapassado uns minutinhos contando essas histórias. E depois, se desejarem compartilhar, é de vocês. Obrigada. Gostou, né? Não tem o que falar, meus irmãos. É só agradecer. Agradecer por esse momento, por essa oportunidade. E como disse aqui no livro Vinha de Caminho e de Vida, nós sabemos que estamos no caminho do bem, no caminho certo, só que não esperemos almofadas. Chico foi um exemplo disso. Com tudo que ele pôde fazer,
ele optou pelo caminho mais duro, mais difícil, mas com certeza agora ele está muito bem e com certeza no coração de todos nós. E agradecendo essa doutrina que nos elucida a cada estudo, a cada palestra, a cada livro que nós lemos, que possamos realmente usar tudo isso que nos é dado lá fora, porque é lá é que nós vamos ser realmente os verdadeiros discípulos de Jesus. Obrigado, nosso irmão Éder, por esse momento, que foi pouco, com tanto de coisas que ele veio acrescentar em nossas vidas, e que possamos, mais tarde, aprender um pouco mais na hora de dormir. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Graças a Deus. Obrigada.